Essa história de resgate tem me levado a pensar no valor correto que nós temos que dar a isso. Por isso quero que você abra comigo no livro de Levíticos, capítulo 25. Levíticos é o terceiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você tem ali Gênesis, depois tem Êxodo, depois Levíticos, Números, Deuteronômio e por aí vai. E o livro de Levíticos é um livro das leis. E no capítulo 25, no verso 23, nós lemos o seguinte. Queria que você prestasse atenção. O que é que isso aqui tem a ver com você? Por que estamos lendo uma lei que foi dada a Moisés há mais de 3.200 anos atrás? O que isso tem a ver com a gente? Com a tua realidade, com o teu 2022? Ele diz, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Olha só o que está na lei, é Deus falando, né? A terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Pai querido, nós entregamos a Ti esse momento tão precioso, quando meditaremos na Tua palavra. Fala com cada coração, meu Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Toda lei dada a Israel há 3.200 anos atrás, ela tem uma conotação voltada para aquilo que ela está se referindo. Aqui fala-se de posse da terra. Uma sociedade agrária que dependia da terra para viver, dependia do fruto do solo, do gado que eles criavam em cima da terra. Agora, por trás de toda lei natural, tem uma lei espiritual que serve para a vida na terra, mas o que é mais importante você entender é o significado do mundo espiritual que está por trás dessa lei. Então aqui é uma lei que era para a posse da terra, prática, para ser praticada pelo povo, mas por trás da lei, que parece ser natural, há revelações de como é que funciona o mundo espiritual. Se você é natural, você pode achar minha conversa de mundo espiritual uma fantasia. Mas, à medida que a gente vai vivendo, né, e eu já vivo isso que eu estou pregando para vocês há mais de 38 anos, eu percebo que quanto mais eu descobri que sou espiritual e permitir que a minha vida, meu casamento, minha vida financeira, a empresa que a gente tem, todos os processos que nós trabalhamos, quanto mais eu agir no espiritual, mais colheitas eu tive no natural. Primeiro, a minha saúde emocional, a força interior, uma mente livre, uma capacidade de administrar conflitos, eu acho que é a que menos a gente tem. A maioria de nós, quando vem um conflito, a gente entra em crise, e na verdade conflitos são inevitáveis. Então melhor você se preparar para a selva que é a vida, do que ficar reclamando dos arranhões. Porque essa lei do resgate, fala comigo, lei do resgate. Que lei é essa? Que lei espiritual é essa? Porque, amados, note, querido, porque ele diz que enquanto, olha só o que ele diz no texto que nós acabamos de ler: em toda a terra da vossa possessão darei a lei do resgate.
A terra da nossa possessão é o espaço que nós ocupamos para usufruir da vida. Então, o teu casamento é terra da tua possessão, a tua vida financeira é terra da tua possessão, a tua vida interior, emocional, é terra da tua possessão. Então Deus está dizendo, em que área da tua vida você precisa ser resgatado? E aí a gente vai começando a perceber que essa lei do resgate, ela revela que quando Deus criou você, Ele criou você em uma posição de força, uma posição de autoridade, uma posição de graça, uma posição de prosperidade. Deus criou você em uma posição. Quem pode dizer amém? Agora, quando perde-se essa posição, como é que eu recebo de volta essa posição? Onde é que está a minha felicidade? Onde é que está a minha liberdade? Onde é que está a minha paz? Onde é que está a minha força interior? Onde é que está a minha vida financeira? Onde é que está? Está na posição que Deus já me colocou. Agora, à medida que eu fui vivendo, eu fui sendo roubado dessa posição, eu fui perdendo essa posição, eu fui sendo lesado por causa das situações da vida e fui sendo como que roubado. Por isso, quando a lei do resgate vem para você hoje, através do que eu estou falando aqui, Deus está falando para você, eu estou aqui hoje para desafiar você a receber de volta tudo que foi roubado em toda a tua história. A lei do resgate é para devolver a tua posição, a tua condição de filho do Altíssimo. Porque Israel era uma nação sacerdotal, era uma nação que todos tinham cuidado de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estavam sobre o que eles plantavam. Deus olhava para a plantação deles. Se você ler o livro de Salmos, ali diz que Deus visitava a terra, visitava os sulcos com bênção, para que a colheita fosse abundante. Então, os olhos de Deus estavam sobre Israel, e é isso que nós temos que entender. Quando você faz uma aliança com o teu Criador, Ele começa a colocar os olhos dele sobre você, e Ele quer te restaurar cada pedacinho da tua possessão. Diga, tudo que é direito meu voltará em nome de Jesus. Então, queridos, enquanto nós vivermos na terra, enquanto você viver na terra e você está fora da tua posição, qual é a posição de um homem de Deus? O homem de Deus tem autoridade espiritual, o homem de Deus tem comandos e decretos eternos que se cumprem na terra. O homem e a mulher de Deus tem força, o homem e a mulher de Deus tem felicidade, tem liberdade, tem alegria, tem graça, tem visão do mundo espiritual, tem sabedoria, tem o amor abundante de Deus. Essa é a tua posição. Você está nela? Ou você foi roubado? A questão é que a palavra que eu ministro a vocês hoje é que eu estou avisando você, você tem direito de lutar em cada área da tua vida para que haja resgate em nome de Jesus. Diga, em cada área da minha vida. Você está me ouvindo mesmo? Agora, como é que você é resgatado de verdade? Sabe qual que é o problema da religião? Eu não gosto de religião. Porque a religião, no conceito, não na palavra religare, que é religar a criatura com o Criador. Essa palavra é boa. Mas o conceito religião para o brasileiro atrapalha. Porque a lei do resgate é uma lei espiritual. Então, ela precisa que você entenda. Põe a mão na mente e fala assim: Pai, abre o meu entendimento. Então a questão toda é entendimento, para que você possa lutar por aquela nova compreensão que Deus te entrega. Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós ouvimos isso muito nas celebrações, né? Quando Jesus ressuscita, lá no Evangelho de João, capítulo 20, ele fala para Maria Madalena: não me retenha, vai e fala para os meus irmãos que eu vou para Galiléia. Ele fala: eu estou indo para o Pai,
Mas aviso meus irmãos, Jesus é o nosso parente resgatador. Quem pode dizer amém? Diga, Jesus é meu resgatador. Só que você não vê Jesus. Mas é importante você entender que tipo de resgate que Jesus já fez por você espiritualmente. Pode ser que não seja hoje a tua prática de vida, mas no mundo espiritual Ele já te resgatou. Posso ouvir um amém? Agora Colossenses 1,13. Um texto que a maioria de nós conhece. Colossenses 1,13 e 14 diz: Ele, falando do Senhor, do nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, Jesus, temos a redenção, o resgate, a remissão dos nossos pecados. Posso ouvir amém? Diga, eu fui liberto de um império. Essa palavra libertou é resgatar e ser resgatado por um libertador. Então, Jesus é aquele que entra na minha vida para restituir a minha posição. Só que esse texto está dizendo, o que tira o homem da sua posição é uma força demoníaca do império das trevas. Então, a posição correta, ela precisa ser conquistada através de autoridade espiritual contra o império das trevas. Não é uma questão filosófica, psicológica, neurológica, é uma questão espiritual. E o espiritual se move pela compreensão do homem. É a mente do homem que move o espiritual. Quero ouvir um amém. Diga, é a minha mente que precisa mudar. Enquanto a tua mente está prisioneira do teu passado, prisioneira dos teus traumas, prisioneira dos conceitos errados que você tem, não há o romper. Por isso que Jesus é a primeira revolução mental que você precisa. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu libertador. Fala comigo assim, Jesus. Sabia que as pessoas têm dificuldade de falar de Jesus? Falam muito de Deus. Para falar de Jesus, poucos falam. Porque Deus tem tantos. Para falar de Deus não dá problema. Comece a falar de Jesus, as pessoas começam a ficar em crise com você. Ah, você é muito religioso. Esse negócio de Jesus é exagero. Não fica esse negócio de Jesus, não. Fala de Deus, fala de amor. Por quê, queridos? Porque Jesus é uma revelação que liberta. Eu vou repetir o que eu falei. Jesus é uma revelação que liberta. Diga, Jesus é meu libertador. Enquanto nós ficarmos presos na religião, a gente não entende o que eu estou falando aqui. Mas quando você começa a descobrir que em Cristo você tem liberdade para poder pensar diferente. Só Jesus pode dar o gatilho mental que vai iluminar você e te dar uma nova forma de pensar. Enquanto a pessoa não aceita Jesus, não crê em Jesus, Ele é Filho de Deus, Ele foi enviado do Pai, Ele morreu na cruz, Ele sangrou, Ele pagou o preço do meu pecado, eu sou liberto, eu creio, eu entrego a minha vida para Jesus. Enquanto você não tomar essa decisão, tua mente fica prisioneira de filosofias, conceitos. Ah, eu não creio assim, não acho que não é bem assim não, nem todo caminho leva para Deus, além de Jesus tem outros profetas, não é bem assim. A pessoa fica confusa, ela não tem a revelação. Fala comigo assim, Jesus Cristo, Ele é meu libertador. Porque, amados, quando você crê em Jesus, entra o fato de que o império das trevas tem que entregar você. Tem que soltar a tua mente, tem que soltar tuas emoções, tem que soltar tua saúde, tem que soltar tua maneira de pensar. O império das trevas tem que ser, em nome de Jesus, quebrada a sua força em tua vida, em nome de Jesus. Diga, toda força do império das trevas é quebrada hoje, porque eu creio em Jesus Cristo, que veio em carne, morreu em meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele me liberta de toda a escravidão mental. Você pode dizer amém? Note que a força demoníaca que nos subjugava, aqui entra a palavra-chave. O império das trevas usa jugo. O Espírito Santo te liberta.
e usa liberdade. O império das trevas usa jugo. É interessante porque essa coisa do jugo é exatamente o que precisa ser quebrado. E em nome de Jesus, se há algum jugo na tua vida, vai ser quebrado hoje. Você crê nisso? Entenda o que eu vou dizer. Quando Isaías profetiza sobre Jesus, Isaías 9, no verso 4. Enquanto não entendermos que somos seres espirituais, acreditamos que tudo se resolve com filosofia, com uma nova maneira de pensar. Eu preciso ter esse entendimento. Mas quando eu percebo que sou espiritual e a minha libertação começa no mundo espiritual, fala comigo assim: a minha libertação acontece na dimensão do espiritual. Então não existe libertação filosófica, por exemplo. Não, a libertação é espiritual. Olha o que diz Isaías 9, no verso 4. Falando de Jesus Cristo: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Essa palavra jugo é opressão, é tirania. Então Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus, em nome de Jesus, de novo eu falo, é quebrado o jugo que te traz tirania, que traz opressão, que traz medo, que traz insegurança, que faz você viver debaixo deste jugo maligno. Hoje é dia de todo jugo ser quebrado em tua alma, em nome de Jesus. Note, essa coisa do jugo, em Levíticos 26, eu voltei para Levíticos agora, versículo 13. Quando o Senhor liberta Israel do Egito, Deus fala algo que eu e você precisamos viver. Olha o que ele diz aqui: eu sou o Senhor vosso Deus. Levanta a mão e diga assim: tu és o Senhor, o meu Deus. Diga: tu és o Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Tu és o meu Deus. Olha o que ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Note, a preocupação de Deus é quebrar o jugo espiritual que prende você em uma mentira que gera complexo, em uma mentira que gera medo, aquela mentira que gera você atitudes de engano, de mentira. Você não é autêntico, você não é honesto, você não é íntegro, você não é reto, você está subjugado. Então por isso precisa de álcool, precisa de droga, precisa de promiscuidade, precisa de engano, porque há um jugo. Então Deus está falando para você hoje: eu quero quebrar o jugo de você, tudo que impede você de andar ereto. Por quê? O jugo faz você andar encurvado. Por que encurvado? São as cargas do passado, carga de traumas, carga de dores. Deus está falando para você: eu quero tirar o jugo de sobre você. Esse jugo é espiritual. Quem pode dizer amém, Jesus? Porque andar eretos, quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. É interessante que aqui Isaías fala de vara e fala de jugo. A vara que cutuca, que ordena você e não a direção que você não quer ir, que vai machucando você, e o jugo que oprime, que traz tirania, que traz em você aquela carga e faz você ir para a direção que você não quer. E aí Deus diz para você: eu vou fazer você andar ereto. Deus quer te devolver dignidade, tua posição correta, tua posição de liberdade, de viver bem com você, viver bem com as suas limitações, viver bem com a sua origem, viver bem com os outros pensam de você, o que não pensa, você não está nem aí, você está em paz com você está seguro, você sabe do que é capaz, você é bem resolvido, por isso você prospera, por isso você cresce, por isso você conquista, porque você está andando ereto. Caiu o jugo da tua alma e você é livre para conquistar sonhos, você é livre para constituir tua família, você é livre para criar teus filhos, você é livre para crescer financeiramente, você é livre para exercer teu ministério, você anda ereto, você é liberto em nome de Jesus. Deus quer nos devolver a nossa posição. Qual é a tua posição no mundo espiritual?
como é que os anjos veem você? A questão é essa. Os demônios sabem quem é você sem julgo. Os demônios sabem quem é você sem a opressão da vara do opressor. Os demônios sabem. Os anjos também sabem. Como é que vocês são conhecidos no mundo espiritual? Quem são vocês no mundo espiritual? É o que a Bíblia diz. Olha que diz Isaías 61, versículo 6. Quando Deus tira o jugo da tua vida, quando o Senhor tira a opressão da tua vida, quando você é liberto em Jesus Cristo, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você é um ministro do Senhor. É isso que o mundo espiritual sabe que você é. Às vezes você não sabe, os demônios sabem, e eles sabem que enquanto tiver jugo na tua vida, enquanto tiver opressão na tua vida, você não é sacerdote, você não é ministro, você não usufrui das riquezas das nações, você vive opresso. Por isso, amado, quando o jugo é quebrado, Satanás sai do teu caminho, porque ele vê que a autoridade voltou para a tua vida, vê que a unção voltou para a tua vida, vê que a palavra de Deus está na tua boca, vê que tua posição foi devolvida, porque você teve resgatador na tua história, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Mas, voltando para Isaías 9, verso 4, ele diz: tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Note, se Jesus não quebra o jugo, por isso que muita religião não tem revelação. O que interessa aqui é o jugo ser quebrado, e esse jugo é no mundo espiritual. Por isso que tem muito evangélico, muito crente, que anda, parece estar na igreja, mas é escravo ainda. Escravo de vaidade, de inveja, escravo do que os outros pensam, escravo de fofoca, escravo de vício, porque ainda não entendeu. Evangelho é não ter mais jugo na sua vida. Diga, o verdadeiro evangelho. Entenda isso, o verdadeiro evangelho é: eu entendi, ele quebrou o jugo que pesava sobre mim. Ele é Jesus, ele é o teu libertador, ele é o teu resgatador. Não pode mais ter jugo na tua vida. Então, muitos evangélicos falam que creem em Jesus, falam de Jesus, mas vivem debaixo de jugo. E o Espírito do Senhor Deus está aqui sobre a minha vida para dizer para você: chega de jugo na tua caminhada, em nome do Senhor. Mas note, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Que dia é esse, hein? Esses dias acho que a Gisela pregou uma palavra semelhante a essa. O que aconteceu nos dias dos midianitas? Essa passagem envolve Gideão, em Juízes capítulo 6 em diante. Alguns capítulos, falando de Gideão. 3 características dos midianitas. Fala comigo, 3 características. O jugo, enquanto eu não tiro o jugo, eu vou ter crise em 3 áreas da minha vida. Que coisa estranha, né? A primeira é, quando você estuda esse texto, está lá em Juízes 6, a gente não tem tempo de abrir, depois em casa, dá uma lida. É que eles moravam, com medo dos midianitas, moravam em cavernas e em covas. Reclusos, escondidos, com medo. Você imagina essas crianças morando em covas, cavernas, seus pais com medo o tempo todo. A cultura do medo imperava. É parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Era aquela, feriam a vida familiar, a comunhão. Não pode ver o tio agora, não pode visitar a avó, a gente tem que ficar na cova, temos que ficar na caverna, que sair da caverna o inimigo pega. Era a cultura do terror. Então o jugo que Deus quer quebrar na tua vida é para te dar liberdade nos teus relacionamentos, é para te dar liberdade nas comunhões que você precisa ter e desenvolver. Deus quer te liberar para relacionamentos frutíferos e abençoados. Chega de jugo que oprime tua família, que oprime teus relacionamentos. É hora de liberdade plena. Aqui, amados, um paralelo de conflitos, de situações familiares. Deus quer nos dar plena libertação. Chega de caverna, chega de cova na nossa vida. Nós não nos esconderemos mais. Nós vamos, em nome de Jesus, quebrar todo o jugo do midianita na nossa vida. Quem pode dizer amém?
Outra coisa que acontecia é que roubavam suas colheitas e a produção do seu gado. Crise financeira, problemas financeiros, lutas para ter sustento, não tinha comida na mesa, né? Que coisa, eu fiquei estudando isso aqui e falei, meu Deus, tudo isso é fruto de uma escravidão espiritual. Quem quer quebrar esse jugo hoje em nome de Jesus? Diga, eu estou quebrando hoje na minha vida todo jugo maligno que traz prejuízo nos meus relacionamentos e na minha produção financeira. Quem quer ter liberdade na sua vida financeira, levanta a mão e diga amém. Conquista isso no mundo espiritual, e em nome de Jesus, Deus vai te entregar milagres financeiros poderosos. Conquista, quebra esse jugo que está sobre você. Quem pode dizer amém? E a terceira característica dos midianitas, o povo ficou debilitado, enfraquecido, desanimado, desistido. Um povo sem vontade de viver. Desânimo, confusão, um povo humilhado, sofrido, desistido. 3 características produzidas pelos midianitas. E aqui está dizendo, voltando para Isaías 9, verso 4, ele diz, e eu quero que você creia nisso. Quantos creem? Digam amém, Jesus. Ele diz, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Levanta a mão e diga assim, eu creio, meu Deus. Hoje à noite, no mundo espiritual, Jesus Cristo, que é o meu resgatador, está quebrando todo jugo, toda a opressão que havia na minha vida. Diga, hoje eu declaro que a unção de Deus está sobre a minha vida, para liberar cada área da minha vida, em o nome de Jesus. Aleluia. Por isso, amados, pode aplaudir a Jesus. Quando Jesus delega essa missão para a igreja, em Mateus 16, verso 19, o texto que você conhece muito, diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja é o lugar de ser resgatado em todas as áreas da nossa vida. A igreja hoje tem a delegação de Deus, é a agência divina, onde o decreto sai para você, para que não haja mais, em nome de Jesus, nenhum jugo na tua existência. Chega, amado, chega de sofrer por uma compreensão errada da vida, uma compreensão errada sobre a tua identidade, uma compreensão errada de que você é divino, uma compreensão errada de que você só é natural. Você é, em nome de Jesus, maior do que um anjo, você tem mais autoridade que anjo, a tua oração tem poder e autoridade espiritual. Você tem algo sobre você, e você precisa acordar hoje em nome de Jesus. Por isso, amados, quando ele diz dar-te-ei chaves do reino, eu estou aqui para dizer para você que nós viemos aqui, eu vim aqui hoje à noite, para desligar da tua vida todo jugo maligno, toda opressão, toda mentira, todo conceito mentiroso que invade tua alma, vai cair hoje em nome de Jesus. E, amados, interessante eu entender que a igreja, Deus coloca pessoas no nosso caminho para abrir os nossos olhos, porque às vezes a gente até pode achar que está servindo a Deus, como Paulo achava que era servo de Deus, mas era cego. Precisou Ananias vir na vida dele, como nós vemos em Atos 9, 17, meu tempo acabou. Atos 9, 17, olha o que diz a Bíblia. Então Ananias foi, quando encontrava Paulo, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. O que ele fez? Impôs sobre ele as mãos. Fala comigo assim, impôs sobre ele as mãos. Olha só como é que é, a igreja tem autoridade para ligar e para desligar, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para quê? Recuperes a vista, diga aleluia, e fique cheio do Espírito Santo. A autoridade que está sobre a igreja é tremenda. Ao impor as mãos, a visão voltou para Paulo, a cegueira saiu e Paulo pôde ver distintamente. E mais ainda, ele, por causa da imposição de mãos, os olhos foram abertos e ele foi cheio
do Espírito Santo de Deus. Não somente a igreja quebra o jugo, mas faz com que você seja encharcado, invadido, atropelado pelo Espírito Santo. Você fica cheio do Espírito Santo, e aí uma autoridade para a vida, uma autoridade para acontecer, uma autoridade para conquistar, uma autoridade para sonhar, uma autoridade para acreditar, uma autoridade para reconstruir, vem sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Sabe, amados, essa é a unção que está sobre a igreja hoje, para declarar que o jugo foi quebrado sobre a tua vida. Chega de doença, chega de trauma, chega de viver esquisitamente, de maneira medrosa, insegura. O Senhor está aqui para dizer: hoje é dia da tua libertação, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Oh Deus, oh Jesus. É interessante que, projeta para mim Lucas 4:18, em pé mesmo a gente vai ler. Quando Jesus começa seu ministério, ele fala dessa missão que ele tinha, e é essa a missão da igreja. A minha missão é pregar o Evangelho, a tua é acreditar no que o Evangelho prega, não o que o Hugo fala, mas que o Evangelho revela. Porque quando você crê no Evangelho, você é liberto, porque você adquire um novo entendimento. Posso ouvir amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, Lucas 4:18. Pelo que me ungiu, disse Jesus, para evangelizar os pobres. Não são pobres financeiramente, são os pobres que perderam sua alma. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Enquanto você não é quebrado o jugo na tua vida, você está cego, você não sabe quem é. E aí você acredita que é um mendigo de afeto, que é um mendigo de dinheiro, e vive atrás do que todo mundo corre. E Deus te trouxe aqui hoje. Eu quero abrir teus olhos, quero devolver a autoridade espiritual, quero te coroar de glória e de honra, eu quero te fortalecer, eu quero proclamar a tua liberdade, eu quero te ungir com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você seja liberto em nome de Jesus, de todo jugo em nome de Jesus Cristo. Levanta as suas mãos. Chocalamandalábaras.